Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo. Hoje são 24 de julho de 2022. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, da obra missionária Construindo Shalom. E passei umas 2 semanas aí ausente, sem pôr alguma reflexão no canal. Mas aí estou retornando de novo, com força total, para novas reflexões, dando continuidade àquela série de reflexões sobre ferramentas. Eu vou ainda continuar porque é necessário para que muitos possam tomar posse dessas ferramentas e possam utilizar nas suas vidas. E eu estou trazendo uma revisão de cada ferramenta que eu trouxe. Eu falei sobre 7 ferramentas. 7 ferramentas em alguns vídeos anteriores, que quem é inscrito no canal pode ir lá revisar essas ferramentas. Algumas até eu fiz a repetição dela, mas atualizada. No total aí eu quero fechar 13 ferramentas, para que eu possa, no futuro, com essas 13 ferramentas, eu começar a editar a revista da Escola de Treinamento Bíblico do Ministério. Assim como a Escola Bíblica Dominical, aos domingos, que tem aquelas revistas trimestral, todo trimestre tem uma revista nova. A mesma coisa o Ministério aqui, Obra Missionária Construindo Shalom, pela misericórdia de Deus, vai ter a sua própria revista, porque acontece que a obra missionária Construindo Shalom tem a sua própria gráfica para trabalhar com o seu material. Isso tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a obra missionária Construindo Shalom tem a parte gráfica, onde eu faço tudo, não preciso pagar. Tudo eu faço na gráfica, associada à obra missionária. É um projeto que Deus me deu aqui em Manaus, trabalhando desta maneira. Então, essas ferramentas que eu estou passando, as anteriores e essas posteriores, no futuro eu vou estar trabalhando numa revista de 13 lições. Cada ferramenta vai ser uma lição da Escola de Treinamento Bíblico, que eu substituí como Escola Bíblica Dominical. Quando eu estava na Madureira, na Assembleia de Deus Madureira, lá é a EBD, Escola Bíblica Dominical, eu apenas só fiz uma mudança de título. Aqui no meu ministério aqui vai ser Escola de Treinamento Bíblico. E aí vai ter as revistas trimestral para as pessoas que quiserem estar nessa Escola de Treinamento Bíblico. E aí eu quero abordar, com toda certeza, na primeira revista, no primeiro ano de ensinamento nesse ministério, eu quero falar sobre as ferramentas espiritual. Por que isso? Porque se você conhece as suas ferramentas espiritual, com certeza você vai saber batalhar, você vai saber guerrear, você vai saber se comportar dentro de uma batalha espiritual no seu dia a dia e de uma maneira geral. Então, essas ferramentas espirituais são como seja os IPIs da sua vida cotidiana, tanto espiritual como no mundo físico. Então, é necessário que você entenda isso. Isso vai dar um pouco de trabalho, mas eu creio que Deus vai levantar uma equipe para me ajudar nas edições dessas revistas trimestral. E aí eu quero trabalhar nessa primeira revista voltada às ferramentas espiritual do crente. E nessa manhã eu quero falar sobre a revisão de mais uma ferramenta, que é a revisão 2, a revisão da segunda ferramenta, que é falando sobre a questão do Espírito de Deus, que lá está lá no Salmo 51,
versículos 10 e 11. Você pega aí a sua Bíblia e nós vamos revisar para ver se verdadeiramente é isso que eu estou falando. Salmo 51, versículo 10 e 11, que fala assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem retire de mim o seu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Então, você viu aqui bem claro que o Espírito de Deus é uma ferramenta essencial na vida do cristão. Mas como assim, pastor Edson? Porque como é que a gente vai conseguir caminhar? Pense bem comigo. Como é que você vai conseguir caminhar? Como é que você vai conseguir ser um bom filho de Deus sem o seu próprio Espírito? O Espírito que Deus nos deu? Não tem como a gente sobreviver, não tem como a gente ter uma vida digna, não tem como a gente ter uma vida na presença de Deus sem o Espírito dele. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, a primeira coisa que foi derramada nas nossas vidas foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus, automaticamente, quando nós aceitamos a Cristo, ele fez parte da nossa vida, quer dizer, fez morada na nossa vida, porque a própria Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus, isso dentro de uma dimensão espiritual, não física, porque Deus não cabe dentro da gente, num sentido físico, mas Deus é Espírito, Então, você entender, mas o corpo, dentro de uma dinâmica, não tem como caber 3 dimensões: a alma, o espírito do homem, mais o Espírito de Deus. Acabei de falar para você que tanto o nosso espírito, como a alma, como o Espírito de Deus, são coisas invisíveis, coisas que você não pode palpar. Então, é algo místico que verdadeiramente habita dentro do homem, que tem a Jesus. O homem que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não tem o Espírito de Deus. Quer dizer, ele não tem como utilizar essa ferramenta espiritual. Então, essa ferramenta espiritual, que é o próprio Espírito de Deus na nossa vida, é uma ferramenta sensível. É uma das ferramentas mais sensíveis que nós temos na nossa vida. Porque diz a Bíblia que essa ferramenta é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o nosso orientador. O Espírito Santo é ele que nos coordena toda a nossa coordenadora, toda a nossa movimentação espiritual. É ele quem traz toda a movimentação do céu para a nossa vida. É ele quem traz todas as notícias celestiais para nossas vidas. É ele que nos revela tudo aquilo que vai acontecer no futuro e o que precisa para a nossa vida manter de pé na presença do Senhor. Então, o Espírito de Deus, ele é sensível. Nós não podemos blasfemar contra o Espírito de Deus. Então, é importante você entender, você crente, que sem o Espírito de Deus, você não tem como vencer as suas batalhas, não tem como você servir ao Senhor. Você só consegue ser um bom filho de Deus se o próprio Espírito de Deus estiver nas nossas vidas. Sem Ele, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. E isso dentro de um campo espiritual que estou falando para você, dentro da missão que Deus nos ordenou a fazer. Nós como pastores missionários, você como missionário,
Você como homem de Deus, uma mulher de Deus, um diácono, um presbítero, um evangelista, assim por diante, não consegue executar nenhum plano dentro de um sentido espiritual sem essa ferramenta que se chama Espírito de Deus. Olha a importância, né, da gente obter conhecimento das Escrituras Sagradas, tomar posse das Escrituras Sagradas, que é uma ferramenta que eu falei anterior. Então aqui é uma revisão que eu estou trazendo para que você possa entender que você precisa dessas ferramentas na sua vida. Essas ferramentas são coisas que você tem que ter na sua vida para poder você se movimentar na presença de Deus. Como é que você vai para o campo missionário, pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, falar das coisas, das grandezas de Deus, se o Espírito de Deus não estiver na sua vida? Olha, vejamos exemplo. Por isso que o salmista aqui fala: olha, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabia ali que se Deus retirasse o Espírito de Deus da sua vida, já era Davi. Então você pode ver que todos os salmos de Davi, ele sempre está batendo nessa parte, não retire de mim o teu Espírito, ó minha alma, porque se abate dentro de mim. Então você vê que o salmista Davi sempre se preocupava na comunhão que ele tinha com Deus. No Salmo 23 ele fala: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele não estava falando: o Senhor é o nosso pastor. Você vê a preocupação do salmista Davi em ter uma comunhão plena com o Senhor. E não é diferente. Nós devemos ter essa preocupação todos os dias de termos uma vida plena com o Senhor. Ah, pastor Edson, mas não tem como nós ser perfeitos nesta terra. Tem sim. A perfeição pertence a nós. Quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito de Deus entrou dentro da nossa vida, nós partimos ser pessoas perfeitas. Não perfeitas no sentido que nós não podemos pecar, mas a perfeição no sentido de justiça, no sentido de retidão, que você só faz as coisas erradas, só pratica as coisas erradas se você quiser, mas o Espírito de Deus, ele está te orientando, está te mostrando: ei, não faça isso, ei, não faça aquilo. Nós fazemos muitas vezes por nossa própria ignorância, por nossas próprias escolhas, mas não porque o Espírito de Deus quer que nós façamos isso, de maneira nenhuma. Então, é uma ferramenta poderosa na nossa vida. Vejamos o exemplo de Sansão na sua missão, quando ele foi levantado na sua missão ali. E aí você conhece a história enquanto o Espírito de Deus estava sobre Sansão, ele arrancava portão de cidade, ele matava a gente com queixada, ele pegava leão, rachava no meio. Então Sansão, com o Espírito de Deus, ele era poderoso, ele era o cara. Mas a partir do momento que ele deixou o pecado dominar a sua vida, o Espírito de Deus saiu. E quando o Espírito de Deus saiu, acabou a força de Sansão. Quer dizer, cortou a comunhão que ele tinha com Deus e já era, e os seus adversários tomaram posse da sua vida. Você vê como é que a coisa é tão importante. Então, se você quer ter sucesso na sua vida espiritual, não deixe que o Espírito de Deus saia da sua vida. Mantenha com o Espírito de Deus na sua vida. Faça de tudo para que o Espírito de Deus nunca saia da sua vida, porque uma vez saindo, meu filho, você vai perder. Você vai ficar como um morto-vivo, vai ficar como um sepulcro calhado, pessoa sem vida, pessoa desanimada, pessoa de cabeça baixa, pessoa depressiva, pessoa sem direção de Deus. Então, preste atenção, analise bem a sua vida, observe bem, faz um autoexame dia após dia da sua vida, para que você não venha se perder. Hoje eu estou fazendo 5.0, hoje é meu aniversário, estou fazendo 5.0, alguns falam 50, mas eu não estou usando o 50,
Eu estou colocando um ponto 5.0. Então, olha a importância, né, de cada ano que Deus nos dá. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha nessa faixa mais ou menos de meus 27 anos, por aí. Hoje, já tenho 23 anos na presença do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus. Então, é maravilhoso o Espírito de Deus está nas nossas vidas para poder a gente vencer. Se hoje eu estou de pé, porque o Espírito de Deus está na minha vida, e eu estou utilizando essa ferramenta, que é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Quer dizer, tendo comunhão com Ele, falando com o Espírito Santo, me derramando para o Espírito Santo, mostrando as minhas fragilidades sobre o Espírito Santo, para que Ele possa nos ajudar. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele geme com um gemido inexprimível relacionado à nossa vida. Quer dizer, o zelo da nossa vida, Ele tem ciúme da nossa vida. O Espírito Santo, Ele quer o melhor nas nossas vidas, mas para isso nós precisamos estar com comunhão com Ele, não deixar que o pecado entre nas nossas vidas, não deixar que as mazelas dessa vida entrem na nossa vida, para que a gente venha perder a questão do Espírito de Deus na nossa vida. Então, como eu sempre falo, se você quer manter o Espírito de Deus na sua vida, nós que somos brasileiros, nós que residimos no território chamado Brasil, nós não podemos utilizar nenhum jeitinho brasileiro. Sempre costumo falar isso, porque se você utiliza, você que é obreiro, o obreiro, né? Quando eu estou falando obreiro, estou falando a modo geral. O diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, o bispo, a bispa, a pastora, a missionária, de um modo geral. Se você utiliza do jeitinho brasileiro, não tem como o Espírito de Deus habitar dentro de você. Essa ferramenta, ela não faz parte de você e você está perdido. Mas, pastor Edson, que jeitinho brasileiro é esse? Eu vou te citar, por exemplo, dependendo da localidade, e aqui igual Manaus, que é um lugar quente, que depende de um refrigério, você quer usar um ar-condicionado na sua casa, para poder você ter um conforto melhor, aí você não pode pagar energia elétrica, você não tem condição, né? Você acha que não tem condição, porque aqueles que são servos de Deus, né, que tem o Senhor como seu pastor, com certeza tem condição. E aí você vai lá e faz um gato na sua energia elétrica, faz um gato lá na internet, faz um gato lá na água, e achando que tudo isso é normal, porque diz que está pagando energia cara, está pagando água cara, está pagando internet cara, e tem o direito de estar fazendo os gatos. Quer dizer, usufruindo de algo que não é seu. E dentro da lei, sabemos que a lei, ela fala que isso é pecado. Pecado em que sentido? É errado. Não podemos utilizar desse benefício. Por quê? Porque é roubo. Você está roubando a companhia de energia, você está roubando a companhia de água, você está roubando a companhia de telecomunicação, que é a internet. E se rouba, você é o quê? É ladrão. Como que o Espírito de Deus vai estar sobre a vida de um ladrão? A Bíblia fala que o ladrão, ele não herda o reino do céu. Então, observe só, meu irmão, como é importante você conhecer essas ferramentas que eu estou passando para você. Estou revisando. E no futuro, eu vou ter uma revista da Escola de Treinamento Bíblico do próprio Ministério, com 13 lições, cada lição uma ferramenta, para a gente ensinar passo a passo para as pessoas que estiverem congregando neste ministério e os que quiserem participar também. Uma revista completa de 13 ferramentas, cada ferramenta a gente vai trabalhar dentro de uma dinâmica especial. E eu sei que Deus vai abençoar. Vamos trabalhar com uma intensidade maior dessas ferramentas, ensinamento, mas um ensinamento com mais intensidade, com mais autoridade, né? Com mais autonomia, com mais unção, poder, para que ela possa fazer
um efeito estrondoso na vida das pessoas que estiverem participando dessas lições. E assim por diante, tem muitas reflexões que eu tenho no canal, que todas eu vou transformar em lições da Escola Bíblica Dominical, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, aqui eu estou falando sobre a reflexão, se eu não me engano, parece que é a 345 por aí, quase chegando a 400 reflexões. Então, olha como é maravilhoso. Então, eu tenho um material aberto para formar livro, né, para editar livro, revista. Isso porque o Espírito de Deus está na minha vida. E ele também pode estar na sua vida, mas você tem que fazer as coisas diferentes para que você possa obter sucesso. Então, eu estou dentro de um desafio muito grande aqui em Manaus. Já vou praticamente já estou caminhando já para 8 anos de Manaus. Aqui, pela misericórdia de Deus, Deus me cedeu esse espaço aqui que eu estou aqui, que é a parte de cima da obra missionária Construindo Shalom. Não fiz a inauguração ainda, porque falta alguns detalhes ainda, mas vai chegar o momento de eu fazer a inauguração e começar as atividades missionárias aqui. E tenho mais 3 campos para poder executar mais algumas unidades missionárias. 2 campos já é certo. Tem um campo da Bahia, onde já tem lá um espaço, tem um lote lá, para futuramente a gente construir uma unidade lá. E tem o outro espaço lá no Piauí, né? Lá no Piauí. Esse primeiro espaço que é da Bahia, fica no setor da Bahia, no setor do entroncamento. Lá tem lá esse lote já disponível para construir uma unidade obra missionária Construindo Shalom. E no Piauí, né, essa semana conversando com meu pai, esses dias, e lá tinha um bar. E eles desistiu do bar. E aí meu pai cedeu esse espaço para me construir este projeto lá, obra missionária Construindo Shalom. Só que o que acontece em cada parte dessas obras que vai ser executada, tanto lá isso só na parte do Nordeste, a parte da Bahia, né, a parte do Piauí, todas vão ser acompanhadas com o Pão Shalom. O que é o Pão Shalom? O Pão Shalom é um projeto que Deus colocou no meu coração voltado à questão de trabalho. É como se seja uma padaria. O próprio ministério vai ter a sua padaria na parte do Nordeste. Por que a padaria? Para poder ter o pão, para arrecadar fundo financeiro para o ministério. E também conhecer a comunidade, conhecer o povo. Então, tanto a parte da Bahia como a parte do Piauí vai estar sendo executado esse projeto. E aí, eu careço da sua ajuda. Você que é empresário, você que não sabe o que possui e quer fazer uma contribuição nesse meu ministério, é só entrar em contato comigo. Lá, se você quiser ver lá o terreno, lá é real. A pessoa pode ir lá e ver. Tem pessoas lá que podem mostrar onde é a localidade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você vai pedir ajuda, vai pedir socorro às pessoas e muitas vezes nem existe. Tem pessoas que charlatão por aí, nem existe local, né? Mas lá existe o local. Lá a unidade que vai ser construída na Bahia, no entroncamento, lá tem a minha irmã Jussara. Lá no Piauí, lá tem meus pais, minha mãe, meus irmãos. Então, são 2 locais que eu vou ter que trabalhar urgentemente. Mas a primeira parte que vai ser construída é lá em Itaueira. Lá em Itaueira, naquele local daquele bar, vai ser construída o Pão Shalom e a obra missionária Construindo Shalom. Isso tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aí você, mas pastor Edson, como é que você vai construir
E o dinheiro e a condição financeira, a obra não é minha. Diz a Bíblia que a obra é de Deus, apenas somos servos, só temos que obedecer. Deus manda o recurso, Deus traz a condição, Deus faz o milagre, porque Ele é grande e poderoso para isso. Deus vai levantar pessoas para me abençoar, com certeza, com certeza. Então, esse é meu apelo. Você que é inscrito neste canal há muito tempo, quer contribuir, entra em contato comigo. Você pode contribuir, você que é da localidade de Manaus, você pode contribuir financeiramente. E também, até se você quiser comprar material, é só comunicar comigo que a gente compra os material em outro sentido e vai entregar lá no endereço de cada local. Então, mas se você quer contribuir financeiramente, beleza, é só entrar em contato comigo, para que no futuro, se você quiser ir lá visitar cada unidade dessa lá, você vai encontrar lá, em nome de Jesus. E se você quiser fazer parte desse projeto, é só entrar em contato comigo que você com certeza vai ser bem recebido. Tanto aqui, nessa unidade aqui de Manaus, que aqui do Alvorada, que eu moro aqui no Alvorada aqui, 377, em cima da gráfica dessa obra. Você quer fazer parte desse ministério, é só entrar em contato comigo, que com certeza você vai ser bem-vindo, né? Então é uma preparação grande que Deus colocou na minha vida. E tem Brasília, que é a central do ministério, que ainda não tem espaço, mas eu creio que no futuro Deus vai providenciar tudo isso. Então, meu irmão, que Deus abençoe nessa manhã. Reflita bem nessa reflexão, para que você possa jamais deixar que o Espírito de Deus saia da sua vida, porque o Espírito de Deus é quem vai fazer a diferença na nossa vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.